Meditando Marcos 7, de 1 a 13. O clima de controvérsias é retomado por aqui por Marcos, que coloca em evidência a questão das tradições humanas em confronto com a vontade de Deus. Fariseus e escribas se aproximaram de Jesus a fim de colocá-lo em situação desconfortante diante dos seus discípulos, uma vez que nenhum deles realizava a tradição inventada pelos antigos homens de Israel quanto ao modo de se comportarem socialmente à mesa ou quando se preparavam para ela. Para tais fariseus e escribas, a tradição puramente social tinha aprovação divina, de modo tal que nenhum devia agir contrariando-a, o que acarretaria penalidades. Na verdade, a questão higiênica é muito importante. O zelo pela saúde física deve ser louvado e estimulado. O grande problema é quando o dado físico se sobrepõe à fé, quando a valorização da aparência se torna obsessão, assumindo status de lei divina. Com isso, formam-se os hipócritas, os bajuladores, os falsos profetas, os exploradores da dignidade, os donos da fé e da moral, os falsificadores da verdade e, por que não, os novos legisladores divinos, marginalizadores de Deus. É isso mesmo que acontece com aqueles que colocam Deus à parte e determinam seus costumes, afirmando serem de Deus. É nesse contexto que o próprio Jesus mostra para eles a anulação que eles provocam dos mandamentos de Deus em vista de seus próprios interesses. Honra teu pai e tua mãe, mas quem amaldiçoar pai e mãe será morto. No entanto, tal mandamento é anulado quando eles criaram o Corban, que é a oferta sagrada. Isto é, consagram a Deus o que possuem, mas são eles que cuidam de tudo e por isso mesmo não podem ajudar seus pais em suas necessidades, porque o que têm pertence a Deus. Ora, em nome de Deus, o mandamento se torna nulo. Marcos não quer afirmar que Jesus e seus discípulos sejam anti-higiênicos. Não é isso. Seu objetivo é mostrar o essencial para a vida nova do ser humano, para a formação dos discípulos e de toda a igreja. A palavra de Deus, e não a tradição dos homens, deve estar em primeiro lugar. Enquanto os profetas anunciavam a pureza da palavra, muitos outros tiraram-lhe sua força e seu sentido. A palavra de Deus conduz o ser humano a uma verdadeira transformação interior, a uma profunda mudança de vida, a anulação de si mesmo em vista da realização da vontade de Deus. A tradição humana, quando absolutizada, despreza a lei de Deus. Não se deve aqui fazer confusão com a tradição da igreja, aqui tradição com T maiúsculo, que é a palavra mesma de Deus oral e escrita, entregue para a salvação do mundo. A formação dos discípulos de Jesus está fundamentada essencialmente na palavra de Deus. As tradições humanas devem ser colocadas a serviço da lei de Deus e não o contrário, de modo que cada discípulo possa, onde se encontra, perceber o que nas tradições contribui para a comunhão com Deus e o que separa dele. Isso vale para a missão evangelizadora. Os discípulos se deparam com diversas tradições nas mais variadas culturas. O que deve prevalecer não é a cultura, mas a palavra de Deus, que iluminará a cultura encontrada. O discípulo não destruirá a cultura, mas a conduzirá à luz da palavra de Deus ao seu verdadeiro sentido. Os que escolhem seguir Jesus Cristo não se tornam discípulos de culturas com seus preceitos sapienciais cultuados na humanidade, nem de filosofias, nem de ideologias ou do que quer que seja, mas da palavra de Deus, do Verbo feito carne, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente à luz de Cristo é possível construir-se uma humanidade pensada por Deus. Um forte e carinhoso abraço. Deus te abençoe.